Carnaval é um tempo de festa e alegria. As músicas, as cores e a descontração deixam claro que a folia chegou e nada mais importa. Entretanto, é preciso lembrar que toda escolha feita nesses dias traz consequências que continuam quando a festa termina. Surge então uma pergunta recorrente: um cristão pode participar do carnaval? Antes de responder a esta pergunta, outras precisam ser feitas. Por exemplo, isso glorifica a Deus? Isso me edifica? Que testemunho eu vou deixar? O primeiro ponto a destacar é que o cristão vive no mundo, mas não pertence ao sistema de valores do mundo. Jesus orou ao Pai dizendo: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Isso significa que o ideal de Jesus não é que seus discípulos vivam isolados, mas que vivam com discernimento. Em épocas como o Carnaval, quando a pressão social e os convites se intensificam, esse discernimento precisa ser ainda mais intencional. A Bíblia nos orienta sobre o uso da liberdade. Em 1 Coríntios 6,12, Paulo afirma: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. A liberdade cristã não é licença para exageros, é capacidade de escolher o que é bom sem ser escravizado por impulsos, vícios e ambientes. Uma pergunta honesta para esses dias é: eu controlo minhas decisões ou esse contexto me domina? Outro aspecto bíblico importante é o chamado à sobriedade e vigilância. Em 1 de Pedro 5,8 lemos: sejam sóbrios e vigilantes. E em Efésios 5,18, o apóstolo Paulo nos orienta: não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução, mas encham-se do Espírito. Muitos dos pecados que se tornam normalizados no carnaval, como embriaguez, sensualidade sem limites, irresponsabilidade, violência e traições, são justamente o oposto do fruto do Espírito e da vida de domínio próprio. A Bíblia não condena a alegria, mas denuncia a alegria que se constrói sobre a perda de controle e sobre a degradação do próximo. Há também uma dimensão de pureza e santidade. Em sua primeira epístola aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ensina: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Em um período em que a cultura muitas vezes transforma o corpo em objeto e incentiva relacionamentos superficiais, a fé cristã chama o discípulo de Jesus a honrar a Deus com o corpo e tratar as pessoas como imagem de Deus e não como instrumentos de prazer. Além disso, a Bíblia nos convida a pensar no impacto das nossas escolhas. Em Provérbios 14:12 lemos: há caminhos que ao ser humano parece direito, mas o fim é o caminho de morte. Esse texto nos alerta sobre o auto-engano. Nem tudo que parece certo aos nossos olhos é de fato bom, seguro ou aprovado por Deus. A aparência de acerto pode vir do prazer imediato,
da pressão do grupo, da lógica do todo mundo faz, ou até de justificativas bem construídas. Mas o texto chama a atenção para o fim do caminho, ou seja, as consequências. A sabedoria bíblica nos ensina a avaliar escolhas não só pelo que sentimos agora, mas pelo destino para o qual elas nos levam. Por isso, esse provérbio nos convida a submeter nossos planos e desejos à orientação do Senhor, pedindo discernimento para trocar atalhos sedutores por um caminho de vida, verdade e paz. Em muitos casos, uma noite se torna porta de consequências longas, como culpa, vícios, feridas emocionais, rompimentos familiares, acidentes e decisões que poderiam ter sido evitadas. A sabedoria bíblica não é moralismo, é proteção. Diante disso, o carnaval pode ser vivido não como um tempo de descuido, mas como um tempo de discernimento, em que nossas escolhas revelam a quem pertencemos e quais valores governam o nosso coração. A alegria da festa passa, mas os frutos das decisões permanecem. Por isso, vale a pena perguntar a cada passo se estamos glorificando a Deus, edificando nossa vida e deixando um bom testemunho. Que, em vez de sermos levados pela pressão do momento, sejamos guiados pelo Espírito Santo, vivendo com sobriedade e pureza, para que, quando a folia terminar, permaneça em nós a paz de uma consciência limpa e a certeza de termos andado no caminho do Senhor.